saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Olá, estimado ouvinte, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Vida Plena, aqui na Sintonia da Esperança 93.9 em FM. Seja bem-vindo, estimado ouvinte, nessa edição especial. Como tem sido habitual, vamos olhar para um tema importante. Esperamos que você esteja ligado nessa Sintonia da Esperança 93.9 FM. É a Rádio Adventos e está no ar o programa Vida Plena, que tem a responsabilidade de cuidar da sua saúde física, a saúde mental e igualmente a sua saúde espiritual. Eu sou Adérito da Silva, na condução deste programa, e a coordenação é da Ana Miguel. Estimado ouvinte, vamos assim fazer aquele convite habitual para que você possa seguir-nos nas redes sociais. É somente pesquisar por Rádio Adventos e vai encontrar-nos no Facebook, no YouTube, igualmente no Instagram. E para entrar em contato conosco e ter o estudo bíblico gratuito, é só ligar para o 923 89 69 63. 923 89 69 63. Ligue ou mesmo deixe a sua mensagem a solicitar estudo bíblico, pode ser presencial ou mesmo online. E por falar online, você pode ouvir a Sintonia da Esperança em qualquer parte do mundo se acessar o nosso site www.radioadventos.ao. Vai ouvir-nos e também vai encontrar aí estudos bíblicos e você poderá escolher qual deles deseja. Temos estudos sobre Daniel e Apocalipse, são livros proféticos. Temos ainda estudos bíblicos sobre família, saúde mental e não só. E ainda temos o estudo bíblico que nós queremos assim promover para que você possa ter acesso, que é Ouvindo a Voz de Deus. Para você que está a dar os primeiros passos na fé, esse estudo bíblico vai ser muito útil. Então é só ligar ou enviar a sua mensagem a solicitar o seu estudo bíblico. Agora, sim, estimado ouvinte, nós queremos oferecer a música para a saudação. Você sabe, estimado ouvinte, que Cristo cuida de si e, claro, vamos assim reforçar essa informação com a música, a sugestão de hoje. Ouça agora, Cristo cuida de mim, e depois dela nós voltamos então para assim a abordagem do tema que nós temos para essa edição. Semelhança
fiel me sustenta, não há o que temer. Entrego o meu amanhã em suas mãos e Espero com fé, sei que meu Deus me dará o melhor. proteja as aves, cuidará de mim também, de mim também. Cristo cuida de mim, seu abraço eu posso sentir em mim. Sua destra fiel me sustenta, não há o que temer. Suas mãos e espero com fé. Sei que meu Deus me dará. Se Ele cuida de mim, seu abraço eu posso sentir em mim. Sua destra fiel me sustenta, não há o que temer. Entrego o meu amanhã em suas mãos e espero com fé. Sei que meu Deus me dará o melhor. Se Deus proteja as aves, cuidará de mim também. É isso mesmo, estimado ouvinte, é isso aí. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também, cuidará de si também, estimado ouvinte. E essa é a música do vocal Renascer. Cristo cuida de mim, a nossa sugestão musical para si, estimado ouvinte. Agora sim, nós vamos, sem mais perca de tempo, começar a abordagem do tema de hoje. Atenção que vamos falar sobre um tema muito importante, estimado e amado ouvinte. Vamos olhar para o autismo e atenção, vamos falar sobre autismo regressivo na visão da terapia da fala. Atenção, estamos com o Dr. Domingos Correia, que tem habitualmente levado temas ligados à terapia da fala. E hoje o tema em abordagem no seu programa Vida Plena é exatamente esse, ok? Autismo regressivo. E aí lançamos então a pergunta que vai nortear toda a abordagem. O meu filho não fala. Os pais de certeza poderão estar preocupados. O meu filho estava a desenvolver, mas agora apresenta uma certa regressão. Vai perdendo a fala. Então temos aqui o Dr. Domingos Correia, que é linguista e terapeuta da fala. Vai exatamente aqui ajudar-nos a compreender esta problemática. E assim vamos então à conversa, estimado ouvinte. Esperamos que você esteja ligado a essa sintonia da esperança e não perca toda a abordagem que vai ser feita pelo Dr. Domingos Correia. E convidamos-lo, estimado ouvinte, a partilhar essa edição, este programa. Notifique já os seus amigos e familiares, principalmente aquelas pessoas que você sabe que têm filhos autistas, ok? Então vamos lá ajudar então aqueles que são os nossos próximos. Dr. Domingos, bem-vindo de volta, muito bom dia. Muito bom dia, é sempre um prazer estar aqui e partilhar informações que transformam vidas. Exatamente, essa é a missão da Rádio Adventos.
mas em particular aqui do programa Vida Plena, transformar vidas e não somente aquele habitual que nós temos feito, não é? Mas também aquela saúde mental e a saúde espiritual tem lugar de certeza aqui nesse programa. Muito bem, muito bem. Exato, então vamos começar a olhar primeiro para esta complicação. O doutor vai aqui nos ajudar a compreender, antes mesmo de falar do autismo regressivo, porque eu sei que há ouvintes que não conhecem então o que é o autismo. Vamos então ajudar a esclarecer. Muito bem, esclarecendo que o autismo não é uma doença. Já para começar, ok? Mas o autismo é uma condição neurológica. E atualmente, né, fala-se muito sobre o autismo. Ok. E ainda existem poucas pesquisas sobre esse assunto. E ainda há uma outra variante que seria o autismo regressivo que nada se fala. Okay. E acredito que hoje seria a primeira abordagem que temos, né, em Angola mesmo, assim na rádio, a falar sobre esse autismo regressivo, porque na ciência ainda não há bases científicas que apoiam, né, que existem algum autismo regressivo. De forma geral, o autismo seria definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa não adquire o autismo porque convive com alguém, a pessoa já nasce autista. Quer dizer, não é transmissível. Não é transmissível. Okay. E aqui se percebe os pais que chegam lá no consultório, então parece que com a convivência de alguém ele depois tornou-se autista. Não existe. Não existe. Fora de questão. O autismo mesmo é uma condição neurológica do neurodesenvolvimento, ou seja, é um atraso do neurodesenvolvimento. E esse atraso geralmente vai afetar a socialização, ou seja, a pessoa vai ter dificuldade em socializar-se de todas as formas, né? A pessoa é aquele que fica no cantinho dele, não se socializa, não interage. A pessoa vai ter dificuldade na comunicação. Em alguns casos a criança não vai falar mesmo, né? Isso vai persistir para toda a vida. Em outros casos a criança vai só repetir, a fala dele é só repetitiva, que nós chamamos de ecolalia, em que a criança só repete a fala do outro, e essa ecolalia vai ser imediata. Tudo bem, a criança também, tudo bem. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Seria uma ecolalia imediata. A ecolalia tardia seria a pessoa falou agora e depois a criança vai repetir daqui a uns minutos, uma hora, um outro dia, uma outra semana. A criança vai repetir tudinho que o papai disse. Mas também não vai afetar só a socialização, nem a comunicação, a linguagem, mas vai afetar também o comportamento. É aí onde está o maior problema. Esse comportamento vai ser totalmente diferente. Vai ser um comportamento repetitivo. Repetitivo, por exemplo, faz as coisas da mesma forma. Não. Por exemplo, é um chefe que está aí que gosta que tem que arrumar dessa forma. Basta alguém arrumar da outra forma, a pessoa entra em disruptivo. Em alguns casos, as crianças tendem a autoagredir-se ou ocorrer a heteroagressão, que seria agredir o outro mesmo. A criança vai ter a repetição e vai ter um comportamento restrito mesmo. A criança vai ser hiperativa em alguns casos. A criança quer brincar sozinha. Então, são outras dificuldades. Então, e esse autismo vai ser, né, consoante a gravidade, são níveis. No nível 1, nível 2, 3, né? Leve, o moderado e o grave. O diagnóstico não é, sem fugir, né? Sem fugir, estamos ainda mesmo a falar do autismo. O diagnóstico não é dado nenhuma única avaliação. Isso temos que esclarecer. Hoje, na nossa praça, nas clínicas e principalmente nos hospitais públicos, o diagnóstico é dado imediatamente. Basta notar não seria dessa forma. E nós recebemos choros. Isso tens que preparar a família. Não é fácil perceber que a tua criança não vai interagir como uma outra criança, que a vida será totalmente diferente.
Eu recebo pessoas que choram mesmo. Olha, recebemos a informação do neuropediatra que o fulano é autista e isso quebra a relação do casal, quebra a relação da família. Então, nesses casos, é necessário, ainda que a criança tenha todos os sinais do TEA, ou TEA, autismo, TEA seria a abreviação, transtorno do espectro autista, TEA, todos os sinais do TEA, fala-se apenas em impressão diagnóstica. Olha, mamãe, a impressão de que a tua criança é autista. Contudo, é necessário que faça as terapias para que possamos fechar o diagnóstico. Isso seria correto. Isso é uma chamada de atenção, porque recebemos até crianças de 1 ano que já estão a ser diagnosticadas com TEA. E a ciência não diz isso. Né? Vamos lá então avançar. Mas há um outro quadro bem preocupante que seria o autismo regressivo. E é exatamente por ser tão preocupante, não é? E também porque notamos que é um tema, como o doutor bem disse, que pouco se fala. E então aqui leva-nos exatamente a abordagem desse tema. E nada melhor que o doutor Domingos para melhor esclarecer toda essa questão sobre o autismo regressivo. Muito bem. O autismo não vai ter muita diferença. Exato. O termo regressivo quer dizer que, olha, a criança vai nascer de forma normal, o crescimento vai ser normal. Olha, o filho atende o chamado, o filho vai falar papá, mamã. Depois... Sim, aqui sem o autismo clássico ainda. Não? Sem o autismo. Ou seja, aqui não vai se verificar que a criança tem algum atraso. Exato. Não é visível. Não é visível, mas por volta de 1 ano e tal, 1 ano e 4, 2 anos, a criança regride. Ou seja, a criança para de falar, a criança para de ter interação social. Inicialmente, nos 9 meses, a criança ia ao colo de alguém, aceitava o toque, falava papá, mamá, dá. Depois a criança deixa de falar tudo isso. Ou seja, há uma regressão total em que a criança deixa de falar, apresenta agora os comportamentos repetitivos. A criança vai ter estereotipias motoras, que seria mexer a mãozinha, estereotipia vocálica, que seria produzir um único som, e aquilo de forma constante mesmo, ou seja, há uma regressão total nas habilidades, não só na fala, no comportamento, na socialização, e isso preocupa. Olha, isso aqui, quando você é pai e percebe que a tua criança não tem sinais, mas como especialista você espera o período de 1 ano e tal, 2 anos, em que há manifestação. Isso dói mesmo. Tem que esperar esse período, porque há casos em que a criança não apresenta manifestações. Nós recebemos todos os dias, olha, doutor, o meu filho já falava, sei que tinha uma fala reduzida, mas era mesmo para aquela idade. Mas do nada deixou de falar. E há casos até em que, olha, isso aqui, o pai disse, olha, doutor, claro, foi assim aquela creche mesmo. Porque não tiveram cuidados. Vão apontando algumas causas. Olha, visitou o tio X. Provavelmente é naquele período em que a criança entra em regressão. É aquele momento que o pai vai pedir, olha, mudamos a alimentação, mudamos aquilo. E a criança cai em regressão. Mas não é essa a explicação científica que nós temos. E de forma já explicar de forma científica o que é que está por detrás dessa regressão. Eu penso que aqui seria bom mesmo esse esclarecimento para ajudar aí a compreensão e sobretudo preocupa-nos aí a questão das causas, né? O porquê, como surge tudo isso. Exato. Ou seja, esse regressivo dói para tudo, dói para os pais, dói para os especialistas, os terapeutas, porque não é fácil. Eu recebi uma criança com 2 anos e tal, e aquilo era assim, 3 meses a criança falava alguma coisa, depois 3 meses a criança regredia. E você fica a se perguntar se estás a utilizar bem os métodos. Os pais pagam muito dinheiro e terapia da fala não é uma coisa muito fácil no nosso país, para a nossa realidade. Ou seja, quando falo desse assunto é com muita tristeza, porque dói mesmo de verdade. Eu fiquei com essa criança 2 anos de terapias. 1 ano a criança, era essa regressão.
aquela alegria, olha, hoje a criança faz isso, faz aquilo, e depois há uma regressão total. É mesmo muito complicado. Ou seja, no primeiro ano de vida do ser humano, o cérebro forma os circuitos neurais, né? Que seria uma rede mesmo, como se fosse de uma teia de aranha, que são responsáveis pelas ligações. Essas ligações serão chamadas de sinapses, né? Que vão permitir, que vão transmitir ao cérebro toda a informação, todo o funcionamento, todo o conhecimento que a pessoa vai ter. Neste período do desenvolvimento de infância mesmo, a criança possui o dobro de sinapses, ou seja, muitas ligações igual a um adulto. Por quê? Porque o cérebro percebe que a criança ainda, ou seja, o cérebro leva como uma espécie de reserva. Uma espécie de reserva. Eu sempre levo essa intenção, porque, por exemplo, há línguas que não se omite o pronome. Por exemplo, o inglês, nas conjugações, tens que logo falar o pronome pessoal. Exato. Em português podemos falar, olha, estávamos. E não usar o nós estávamos. Aquilo já implica. São características que aos poucos a criança observar no meio, a criança vai observar essas funções, o cérebro vai destravar, né? Vai fazer novas conexões. É isso que ocorre no cérebro. Mas agora, existe a chamada poda neural, que é normal, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Essa poda neural é mesmo antes de 2 anos, 1 ano e tal, abaixo de 1 ano e tal. Então, é um processo fisiológico, genético mesmo, é uma programação que o cérebro já faz. Como eu falei desse exemplo, em que se você está no português, essa é a ideia que você tem. Que não há necessidade de usar sempre o pronome, mas no inglês há essa necessidade. Então o cérebro faz essas colheitas já do meio, de como é que usamos a nossa cabeça. O cérebro faz essa programação. Mas o que ocorre nessa poda neural ou apoptose é que o cérebro vai largar algumas ligações, vai quebrar. É como se fosse uma árvore. E essa árvore está a crescer muito, muito, muito mesmo. Então nós temos que cortar para que ela possa crescer bem. E o cérebro faz isso. E o cérebro faz isso nos 2 momentos, no primeiro ano de vida e lá na adolescência. E aí está o maior problema. É que a criança com teia, essa poda é irregular. Ou seja, falamos no início que a criança já nasce com teia. Mas esse autismo regressivo não é manifestada no início. Exato. Quando acontece essa poda neural, é onde os problemas vão surgir. Por esse motivo é que o autismo se manifesta mesmo lá 1 ano e tal, 2 anos, 3 anos. É essa fase em que os sinais vão se manifestar. Ou seja, é essa fase em que vai ocorrer a chamada regressão. Então, a nível da neurociência, uma das causas a apontar seria a poda neural. Nesses casos, a poda neural em autismo seria irregular, né? Porque o autismo já nasce com muita dificuldade a nível de conexões. Com essa poda que é irregular, por exemplo, o cérebro já tem em mente que o atraso futuro da linguagem já estará comprometido. Ou seja, o desenvolvimento já estará comprometido, como se fosse uma árvore. Percebemos que aquele galho já está comprometido. O que é que vamos fazer? Vamos cortar. Exato. E o cérebro vai podar essa área que seria a da comunicação. O cérebro percebeu que essa área a criança não vai usar. O cérebro vai cortar essa área. E a criança vai perder a fala, vai perder a interação social, vai perder... Ou seja, já é algo que a criança nasceu, mas com essa poda neural, a criança vai perder tudo. Então, essa seria a explicação mesmo científica, né, desse período. E ainda temos esse período. Ou seja, 1 ano e 2 anos, 3 anos vai acontecer a poda neural. Todo mundo passou. Na adolescência é a mesma coisa. Por isso é que notamos mudanças
né? Na adolescência, o adolescente tende agora a se comportar de uma outra maneira, com a sexualidade, com outros aspectos da vida, e acredita-se até lá na nossa religião mesmo, que é nessa fase que nós temos que atingir a adolescência, os adolescentes. Fala-se na pregação nessa fase. Essa fase, eu, por exemplo... É a fase em que deve-se atuar mais de forma a ajudar aí, principalmente os adolescentes, com toda a informação. Com toda a informação. Eu, quando tiver 15 anos, já estava na igreja, já estava no clube de desbravadores, já tinha muita informação. Ou seja, e nesse período você pode ir para a faculdade, ter outros posicionamentos. Todas as informações da adolescência vão voltar. Por isso é que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando crescer, a criança não vai se desviar. Ou seja, Deus já percebeu que vai ocorrer essa poda mesmo. Vai ocorrer essa poda neural. Essa seria uma das relações ligadas a essa regressão que nós temos. Seria a maior explicação que nós temos. E em 2014, um importante estudo mesmo, com neurocientista no centro da Universidade de Colômbia, foi publicado uma informação crucial sobre o cérebro, né, da criança com autismo. Demonstrou que as crianças com TEA possuíam um excesso de ligações, de sinapses. Já tem esse excesso. Quando ocorre a poda, como aquela árvore, teremos que recortar. E o cérebro faz isso automaticamente. E aqui percebe-se que futuramente poderá ter fármacos para lidar com essas questões. Atualmente não há. Não há. Infelizmente. E o único passo é mesmo as terapias. Aí poderemos entrar sobre os sinais. Então é para depois do intervalo, estimado ouvinte, depois do intervalo que vamos fazer, atenção, você vai poder então acompanhar, estimado ouvinte. Vamos olhar para os sinais, não é? Alguns sintomas sobre o autismo regressivo. Toda essa explicação que o Dr. Domingos fez é para que você esteja mesmo por dentro e preparado para então os sinais e sintomas que vamos apresentar e o tratamento que vai ser então a solução, porque a abordagem do doutor possivelmente poderá deixá-lo com medo, mas é realmente algo preocupante. Então basta somente manter-se ligado à Sintonia da Esperança 93.9 FM. Essa é a Rádio Adventos e está a acompanhar o programa Vida Plena. Vamos a um intervalo, estimado ouvinte, e voltamos já já. Volte conosco. Espaço de estudo da lição da Escola Sabatina, onde cada tema é abordado de forma dinâmica e reflexiva. Nós entendemos assim como o Pai ressuscitou o Filho, Ele também há de nos ressuscitar no último dia. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, aqui, na Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Amanhecer com Deus. A música pode ser ouvida em qualquer lugar. Ela está na palma da sua mão, através do seu telefone, tablet, seu carro, aquele seu rádio que está presente em casa, no autocarro, no mercado, na sua quinta ou até mesmo no seu escritório. Música, a sua melhor companhia. Acompanhe de segunda a sexta-feira o programa Musicando na Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança.
estimado e amado ouvinte, seja bem-vindo de volta no seu programa Vida Plena. Depois dessa curta pausa que tivemos, então, vamos voltar aqui a abordar o tema de hoje, que é autismo regressivo. Estamos com o Dr. Domingos Correia, que é linguista e terapeuta da fala. E, estimado ouvinte, autismo de certeza já terá ouvido falar, mas o autismo regressivo é um tema que merece uma especial atenção por conta dessa especificidade, não é? Uma vez que, segundo o Dr. Domingos, não é? Na sua abordagem na primeira parte desse programa, é mais preocupante ainda porque no autismo regressivo você vê que a criança começa a perder habilidades, quer da fala e bem como a nível comportamental. Dr. Domingos, voltamos então para continuar. Dissemos que nessa segunda parte vamos dedicar especial atenção para alguns sinais e sintomas, não somente do autismo regressivo, que já acaba por ser fácil de identificar, mas autismo no geral, para aí os pais estarem muito mais atentos sobre essa questão. E no finalzinho então vamos falar sobre aí a solução, né? Tratamentos a nível da terapia da fala. Então voltamos de novo. E gostaria de iniciar com um texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu recebi uma mamã que disse: doutor, parece que Deus não me ama. Essa mamã, o primeiro filho, foi diagnosticado com TEA, com autismo, e o segundo também. Então é muito. Ela disse: olha, eu já nem aguento com uma criança e mais uma outra. Olha, porque os pais deixam de fazer, principalmente as mães, deixam de trabalhar, deixam de fazer as suas atividades para cuidar dos filhos. E tem de ser especialmente os pais, ou alguns adotam, por exemplo, contratam babás, enfim, para ter que cuidar. Aí os pais devem realmente dedicar especial atenção. Ou seja, o comum seria dar mesmo pelos especialistas. Okay. Mas os pais é aquele medo: será que vão para a creche? Será que a minha criança será bem tratada? Né? O pai quer saber, quando a criança chega, o que aconteceu na creche? O que você comeu? A criança vai falar. Quem bateu aqui? Por que você tem esse dói? A criança vai falar. E agora para uma criança que não fala? E isso leva os pais a evitarem. Olha, eu tive, e vamos falar já dos sinais. A minha irmã também está dentro do TEA e acredita que para ir para a igreja foi difícil. E aí vamos já falar dos sinais, que seria mesmo a dificuldade, que seria uma alteração auditiva, né? A criança vai ter uma alteração auditiva. A minha irmã, quando fosse para a igreja, tivessem a cantar ou tivessem a falar muito alto, ela já fechava os ouvidos, já tapava os ouvidos, ou entrava em disruptivo, tinha que gritar a igreja toda. Andava de um lugar para o outro, gritava. Então esse seria um dos sinais, né? A criança vai ter hiper, né? Sensibilidade auditiva, ou hipo, que seria menos, né? A regressão. Em que a criança precisa mais desse estímulo auditivo. Teria também sensibilidade visual. Me convidaram para ir a uma creche para verificar uma criança. Essa criança fechava os olhos durante 1 hora e depois eu tinha que jogar em todas as salas em que a criança passou. Só na sala de atividade de pintura é que a criança fechava os olhos. Ou seja, aquela sala era aversivo para a criança. Então aqui já conseguimos perceber que não é uma coisa qualquer. A criança vai ter sensibilidade auditiva, né? Aí alguns nem vão preferir da música, outros vão preferir. E aí também dá ideia para as igrejas se criar esses programas. Olha, a minha igreja, a Vila Choril, foi a primeira a criar a língua de sinais, né, o culto, né, a envolvência dos membros com essa dificuldade nos cultos. Mas também se precisa com as crianças ou adultos com TEA, que é um pouquinho difícil mesmo.
Porque basta alguém falar muito alto, basta alguém falar muito baixinho, basta alguém mostrar uma imagem qualquer, a criança ou adulto entra em disruptivo. A outra também causa, né, os sinais que estariam já aí, estamos a falar dos sinais agora, falamos da sensibilidade auditiva, visual, comportamentos repetitivos, restritivos, a criança teria um comportamento inadequado, né? A criança já se percebe que essa criança vai gritar a qualquer momento, a criança vai girar de um lado para o outro, a criança terá muita dificuldade, tudo que a criança, por exemplo, vão para a igreja no mesmo caminho, é o mesmo caminho, basta trocar do caminho, a criança entra em disruptivo. A criança, por exemplo, está acostumada a sentar naquele banco mesmo. Basta trocar, a criança vai entrar em disruptivo. Digo entrar em disruptivo, a criança vai autoagredir-se, em que temos casos em que a criança vai se bater na parede com a cabeça, vai se jogar no chão, a criança vai se morder, ou a criança pode agredir o outro, vai morder, vai cuspir. Então isso é que é chamado de entrar em disruptivo mesmo. E nesses casos falamos, né, em termos de sensibilidade, também o tato estará alterado, né? A criança não vai preferir o toque. Nós, as igrejas, gostamos, né, de dar mão. Dar mão à criança, é um problema. Ou a criança vai te morder, ou a criança vai te ofender. Se for um adulto, não vai permitir. Então a criança ou adulto terá uma sensibilidade. Em alguns casos, a criança vai precisar de mais toque. Por outra, falamos dos comportamentos, seletividade alimentar. A criança também seria seletiva, vai escolher por cor. Só prefere os alimentos de cor verde. Mas aí seria uma questão realmente muito delicada, porque se for a optar por cores, seria muito vai escolher complexo. Pelo tamanho, vai escolher pela cor, pelo cheiro. A criança tão logo pega na comida, tem que cheirar. Senão não avança com a comida. Isso vamos imaginar, estão num sítio público e como é que é a aflição dos pais. Né? Não vão aceitar espaços novos. Não, olha, hoje vamos passear naquele parque, a criança vai chorar. Tens que preparar essa criança. Ou seja, não aceitam coisas novas. Por isso é que nós falamos repetitivos e restritivos. Repetitivos é algo, a criança só está acostumada em ir para aquele local. Se você levar no outro, problema com a criança. Na fala, a criança vai ter muitos problemas. Dificuldade dos pré-requisitos de linguagem. A criança não vai ter contato visual. Você vai chamar, a criança está nem aí. Fulano nem olha. E é que os pais vão pensar, olha, parece que a criança tem dificuldade auditiva. Não, a criança não tem contato visual. No primeiro programa aqui falamos dos pré-requisitos de linguagem. Por que que o meu filho não fala? E na base científica diz que a ausência dos neurônios espelhos, que seria essa capacidade de você perceber o outro, que o outro existe, a pessoa que está no TEA não percebe que o outro existe. É só ele. Só ele, Por isso é que a comunicação é só para ele. Ele, quando quer alguma coisa, já te pega na mão e leva. Quando quer alguma coisa, já se joga no chão. Já quer chorar, não se comunica. Ou seja, não há contacto visual. Mas para você perceber se realmente a criança tem dificuldade auditiva, em alguns casos é só, né, informar a criança, toma isto. E a criança logo olha. É que se percebe que a criança tem interesse, a criança só estabelece o contacto, só dá atenção quando é de interesse. A criança não vai falar. E nesse período, o que é que acontece com o autismo regressivo? 2 anos, 3 anos, a criança vai regredir mesmo. A criança não vai falar. Se não fazer terapia, vamos já para os tratamentos. Se não fazer terapia, a criança não vai falar. Em alguns casos, a criança vai repetir apenas a tua fala, mas a fala não será social, a fala não será intencional. Ou seja, a criança é só aquela que repete, está no canto dela. Não é aquela que vai contar o que é que se passou na creche, o que é que ela comeu. A criança não vai interagir.
E essa criança que eu trabalhei foi por volta de 4 anos que a criança começou a falar, a receber bem os estímulos. Quer dizer, levou quase 2 anos. 2 anos para... Levou quase 2 anos e a criança está aí, está a falar, está a interagir. Olha, a criança tem hiperlexia, que seria a capacidade de leitura precoce. E os pais dizem, olha, a minha criança é super inteligente. Claro, o autismo, a criança vai ter hiperfoco. Ou seja, a criança tem hiperfoco nos números. Olha, a criança tem hiperfoco em inglês. As crianças vão falar o inglês. Há um caso, e esse caso não é porque não aparecem lá na clínica. Eu recebo vários casos em que a criança fala mais o inglês do que o português. Há outras questões que tem que se estudar, porque o português mesmo é complicado em termos de estrutura. O inglês é mais simples. A criança vai ter hiperfoco. Os pais chegam, olha, o meu filho sabe contar, o meu filho sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Mas agora, comunicação social, aquela interação a criança não tem. A criança, e nesses casos a terapia seria esse foco, criar novas redes neurais. Ou seja, a terapia tem esse foco. Tem esse foco em que você, com base na avaliação que vamos ter, olha, essa criança merece daquilo. Mas com autismo regressivo é um pouquinho difícil, porque você terá que alterar sempre a tua metodologia. Exato. Hoje você aplicou a criança uma metodologia, por exemplo, pronta, em que seria colocar a mãozinha na boquinha e a criança fazer os movimentos. Ou usar o ABA, que seria uma intervenção também, né, precoce, o Denver também. O ABA seria um dos métodos que atualmente usa-se para o tratamento do TEA. Usa-se também o Denver. Existem outros tratamentos. Você vai aplicar o ABA, a criança vai aprender a esperar, a criança não sabe esperar, a criança tem contato visual, vai começar a falar, mas depois a criança vai regredir. Aí vai ter que se rever os programas de novo, mudas de metodologia ou de técnicas, e isso vai acontecer constantemente. E os pais que estão a pagar fortuna, como é que fica? Você que é um especialista. Exato. Então, nesses casos, e pela prática terapêutica, é mesmo só com terapia que as nossas crianças estão a falar, estão a interagir. Exato. Doutor, vamos aqui a recomendações para os pais em particular, porque são eles que sofrem com esta questão. Penso que aí, além dos pais, penso que seria bom uma rede de apoio, poderia muito bem facilitar ou ajudar, não é? Aqui nos cuidados com a criança ou a pessoa autista. Muito bem. Dizer aos pais que têm que procurar o especialista e perceber que o diagnóstico não é dado no momento. Isso tem que ser bem claro. O autismo é algo sério. Não existe nenhum laboratório, eu falo sempre aos pais, não existe nenhum laboratório em que vamos pegar o sangue da criança e vai dizer a criança é autista. Não existe, é uma condição. Eu sempre falo, é muito difícil para se casar. É muito difícil, é um percurso bem grande. Você tem que namorar, tem que fazer o pedido, tem que fazer a apresentação, tem que fazer o pedido, tem que casar na conservatória, tem que casar na igreja. É um processo, você sai de uma condição para uma outra condição. Então não é fácil sair de uma condição para outra. Por esse motivo é que leva tempo. Logo, a terapia deve ser intensiva e frequente. Os pais, não, só quero uma vez na semana, não funciona. 2 não funcionam. Isso seria mesmo os conselhos para os papais. Mas procurar o especialista. Notou que o teu filho está até regressão, procura. E estamos a falar regressão aqui bem baixo. Podemos informar que ainda em 12 anos, 13 anos, a criança autista ainda pode ter outra regressão. Então é necessário um acompanhamento do especialista durante a vida toda para ter aí o seu acompanhamento. Doutor, por favor, deixe o contacto, porque vamos já encerrar bem rápido a edição de hoje. Muito bem, o contacto é 926 07 74 29. 926 07 7429. É só informar, olha, eu vi o programa com o Dr. Domingos na Vida Plena e será bem recebido. Muito bem. Dr. Domingos, muito obrigado. Contamos consigo na próxima edição para mais um tema dessa área que realmente merece muita atenção.
Estimado ouvinte, assim queremos também agradecer pelo carinho da sua audiência. Está finalizada então essa edição de hoje. Trabalhando para si Adélio da Silva na apresentação. Ana Miguel tem a coordenação desse programa. Nós voltamos na próxima edição com mais uma abordagem importante. Estimado ouvinte, mantenha-se ligado à Sintonia da Esperança. Estamos juntos. Que Deus abençoe a si e toda a sua família. Mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida plena.